Finalmente a gente descobriu quais são as habilidades do Vazio do Nada e pode ser que o Flash chamativo acabe se tornando um arauto de God. Assim como foi na época do Garou Cósmico, o mangá de One Punch Man tá seguindo um rumo diferente da webcomic e isso pode trazer algo muito interessante nos próximos capítulos. Então já fica nesse vídeo porque eu vou explicar tudo o que tá acontecendo no capítulo 201 de One Punch Man. E sem mais enrolação, depois do Vazio do Nada aparecer na frente do Sonic e do Flash, o Flash chamativo decide começar a provocar ele. O Vazio do Nada responde dizendo que então o Flash conhece o Blast e que ele planeja depois ir comer as entranhas do Blast, mas na hora que ele fala isso, o Flash chamativo já corre para um combate com ele. Nisso a gente vê o Vazio do Nada desviando dos cortes do Flash, o que mostra que ele tem sim uma velocidade impressionante, e o Sonic olha para os ninjas celestiais e vê eles voltando a terem a aparência de vivos e estranho o que tá acontecendo, mas então o Flash fala para ele não se deixar abalar porque o Vazio do Nada é um mestre de ilusões, ou seja, ele é especialista em genjutsu, e o Flash até comenta que se o Vazio do Nada conseguisse mesmo fazer aquilo que eles tinham visto, ele já teria feito aquilo para matar eles dois. Então o Sonic se junta ao Flash e os dois continuam atacando o Vazio do Nada, que continua desviando de todos os ataques, e ele fala que esteve assistindo a luta e que o Flash é exatamente como ele esperava. Ele é diferente daqueles que se moldaram perfeitamente aos limites da vila. Nisso, numa cena bizarra, a gente viu o Vazio do Nada abrindo a boca dele e lá dentro é como se tivesse todo um universo. Então ele coloca a mão na boca e tira um daqueles cubos de conexão com o God, o Zopark. Enquanto isso, ele fala que o Flash passou no teste, mas que o Sonic era insignificante. Então o Flash ataca ele e fala para ele não medir o valor deles dois usando os próprios ideais. Ele fala que por conta do Vazio do Nada, ele e o Sonic tiveram suas vidas roubadas e que ele planeja acabar com ele aqui nesse local simbólico. E diz que o Blast pode ter deixado ele escapar, mas que ele não vai ser tão mole, que ele vai acabar com o Vazio do Nada e então fazer ele falar tudo que sabe sobre o God. Os dois começam uma luta em extrema velocidade que chega a assustar o Sonic, que reconhece que quando fica irritado, o Flash chamativo pode ficar assustador. Então a gente vê que o Flash está lutando de olhos fechados justamente porque o Vazio do Nada é especialista em ilusões. Ele explica que ele é um mestre em lutar no completo escuro, confiando apenas na presença, e por isso ele se garante de evitar essas ilusões. Mas o Vazio do Nada fala que esse tipo de coisa não vai funcionar contra a habilidade dele e começa a se dispersar no ar aparentemente. Então o Flash sente vários punhos gigantes do Saitama com aquela imagem de morte vindo da direção dele. Ele se assusta e perde a concentração, então cai no chão e fala que isso é impossível porque ele conseguiu sentir aquilo e não deveria acontecer isso. Então nós descobrimos que a habilidade do Vazio do Nada não se trata de uma manipulação visual, a base dela são ondas psíquicas que ao chegarem no alvo pegam a fonte do seu medo e a incorporam. Ou seja, é como se ele estivesse usando um tipo de onda psíquica que ele emite. Quando essa onda chega no adversário, ela identifica qual é o medo dele e manifesta esse medo. No caso, a gente viu o Flash se assustando com os punhos do Saitama porque alguns capítulos atrás ele estava assustado com isso. E aparentemente esse tipo de ilusão do Vazio do Nada se trata de uma manipulação dos 5 sentidos do alvo, já que o Flash fala que ele conseguiu sentir aquilo e não deveria ser possível se fosse apenas uma manipulação visual. A ideia de que essas ilusões dele podem ser sentidas, por assim dizer, como se realmente ele estivesse obrigando seu cérebro a sentir aquilo, é reforçado na página seguinte, onde o Flash consegue sentir várias coisas caindo nele, como se realmente estivessem afetando o tato dele, mas era apenas uma ilusão, sendo que dessa vez ele viu a cabeça decapitada do Sonic. Com isso dá pra gente interpretar que essa habilidade do Vazio do Nada realmente obriga o cérebro do alvo, por assim dizer, a sentir aquilo como se realmente estivesse acontecendo. De uma forma bem parecida com o que acontece, por exemplo, com os genjutsus em Naruto também, só que em vez de afetar o chakra, aqui ele parece afetar diretamente o cérebro. Então o Vazio do Nada corre na direção do Flash com um dos cubos do God e bate com ele no rosto do Flash, produzindo uma luz enorme que manda o Flash chamativo voando, e depois ele ainda aponta esse cubo para afastar o Sonic que estava tentando se aproximar. O Vazio do Nada explica que ele ouviu que o Sonic recebeu células monstro, então se acontecer de estimularem o complexo de inferioridade dele, ele vai sucumbir rapidamente à tentação e vai aceitar o poder, e isso está fora de questão. Enquanto isso a gente vê o Flash acordando na sua aparência de criança em um tipo de campo, e ele vê o Sonic de longe. O suposto Sonic começa a falar para ele que é muito bom que eles tenham conseguido escapar da vila e finalmente estão no lugar dos sonhos deles. O Flash aparentemente começa a acreditar nisso e fala que ele teve um pesadelo, mas nesse exato momento a gente vê que aquele Sonic na verdade era o God disfarçado. O God, se passando pelo Sonic, fala pro Flash para eles darem o melhor deles juntos e estende a mão para ele, e o capítulo encerra com o Flash chamativo indo para aceitar e tocar na mão de God. E finalmente os capítulos de One Punch Man estão ficando um pouco mais movimentados e tá começando a acontecer algo um pouco mais interessante do que antes. A gente viu muito pouco do Vazio do Nada até agora, mas essa habilidade de ilusão dele é extremamente roubada, já que ela obriga o oponente a sentir realmente aquilo acontecendo.
sentido, que provavelmente também indica que ele vai ter outras habilidades que brincam com os 5 sentidos do alvo, talvez até mesmo obrigando ele a sentir uma tortura ou algo assim. Apesar de várias cenas e momentos de meme na série, o Flash chamativo é bem inteligente, então existe sim a possibilidade dele perceber que isso daqui não é o Sonic e sim o God e recusar a proposta. Mas, por outro lado, se ele aceitar, então o mangá vai seguir um rumo completamente diferente do que muita gente estava imaginando, principalmente muito diferente do rumo original da webcomic, e honestamente vai ser algo muito interessante de se ver. Aparentemente eles vão fazer algo parecido com o que eles fizeram no caso do Garou, onde a saga deveria ter uma conclusão específica, mas em vez de ter aquela conclusão, envolvem o God em um ponto específico da saga, trazendo um arauto dele para o meio do contexto e assim ampliando os eventos, fazendo durar por mais tempo e também ter mais relevância. E aparentemente isso é um padrão que a obra pretende seguir. Mas se você quiser saber o que vai acontecer no próximo capítulo de One Punch Man e como vão resolver isso, já se inscreve aqui no canal porque eu vou trazer as análises de todos os próximos capítulos aqui pra você. Deixa o seu like e comenta o que você tá achando desses últimos capítulos, clique nos vídeos que eu tô deixando na tela porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.